Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui a gente fala sobre carreira, trajetória e os principais assuntos da área de tecnologia. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. BTO Gestão Completa de TI. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Whitech, sua TI, nossa prioridade. Eu quero te convidar para seguir o Pausa na Programação no Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube e do Spotify. Nós estamos em todas as redes. Hoje eu tenho a honra, o prazer e o privilégio de ter aqui no nosso estúdio uma pessoa muito especial. Ela é palestrante e executiva de TI com mais de 25 anos de experiência no setor financeiro. Ela é especialista em estratégia, arquitetura corporativa e dados. Ela é eleita uma das 10 mulheres que constroem o Open Finance no Brasil. É reconhecida como Woman to Watch e foi indicada ao prêmio de melhor profissional mulher do ano em Open Finance em 2022. Patrícia Cardoso, muito obrigada que você veio conversar com a gente hoje. Oi, obrigada a você pelo convite. Pati, seu dia começa mesmo às 3h30 da manhã? Começa. Eu disse 3h30 da manhã. Então, eu durmo cedo, acordo 3h30, tomo meu café, alongo e 4 e pouco eu tô saindo pra rua com a minha bicicleta. Saio de casa, eu moro no Morumbi, vou até a USP pela Marginal e lá eu faço meu treino. Uau! Volto pra casa e vou trabalhar. Amigos e amigas, é uma pessoa que tem bastante disposição. Foco. Pati, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória. Vou começar lá do começo, hein? É assim, começar um pouco lá da história dos meus pais. Meu pai era filho de imigrante, meus avós eram portugueses, e minha mãe, meus avós eram italianos. Minha mãe veio do interior para São Paulo. Minha mãe cursou até a 4ª série. Depois ela foi trabalhar de manicure e cabeleireira. Fez alguns trabalhos de modelo. Estudou bastante, mas nunca concluiu o 1º grau. Minha mãe foi professora de espanhol. Tinha milhões de livros em casa, lia o tempo inteiro, mas nunca... acho que a maior frustração dela foi não ter cursado uma faculdade, cursado o 1º grau, o colegial, etc. E eu tenho uma irmã e em casa a gente tinha um empoderamento feminino diferente. Meu pai nunca chegou e falou assim, isso é coisa de menino, ou não pode fazer por sermos mulheres. Acho que também por conta do que aconteceu com a minha mãe, que ela teve que parar para trabalhar, para ganhar dinheiro, que a família dos meus pais não tinham tantos dinheiro assim, então tinha que correr atrás. E aí eu lembro que em determinado momento da minha infância, meu pai teve um problema na carreira dele, né? Ele tinha uma metalúrgica e teve um problema com o sócio e perdeu tudo. E aí a gente foi morar na Serra do Mar. Eu fui estudar numa daquelas escolas de lata, escola pública. E aí eu falo assim, eu estudei muito. A faculdade eu vendia pão de mel, eu vendia torta para pagar a segunda faculdade. São coisas que eu acho que a Rô não sabia de mim.
E aí, tudo que eu fiz assim na vida, eu batalhei muito para estudar, para entender, para alcançar a meta que eu achava que tinha que ser alcançada. Então eu falo que assim, eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma. Então eu falo assim, eu quero uma meta e a meta é tal, e aí eu vou me esforçar para atingi-la. Mas acho que é algo que eu aprendi desde a minha infância. Uau! Eu conheço a Patrícia há muitos anos, mas essa história realmente eu não conhecia. Uhum. E quando você decidiu trabalhar na área de TI, Paty? Olha, eu tenho 3 formações, né? Psicologia, a qual eu não concluí, porque eu entrei na faculdade com 17 anos, com 21 eu estava saindo, fazendo estágio, e eu decidi que aquilo não era para mim. Desenho industrial era um sonho, e quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vi também que não era o que eu queria ainda. E eu fui fazer finanças. E aí eu já trabalhava na Serasa. E o meu chefe na Serasa, ele falava assim para mim: você não quer aprender tecnologia? Eu acho que você tem um dom de tecnologia. Não deixa finanças aí, mas vai estudar. Aí eu comecei. A minha primeira certificação foi em SQL. A primeira? Porque eu tinha acho que 22 anos e eu já tinha um desejo ali por dados, um fascínio ali por trabalhar com dados. Então, a primeira foi a implementação de SQL e eu já achava um mundo, nossa, a ser explorado. E tanto é que até hoje eu trabalho com dados, mas eu tinha um fascínio, assim, pelo SQL, Oracle. Eu falava, nossa, o que eu vou fazer com tudo isso? E aí eu lembro que o Shen, que foi esse meu chefe, era um chinês, ele falava, vai fazer isso, vai fazer aquilo, faz certificação disso. E foi ele que me orientou, mentorou ali, nem tinha esse nome, né? E aí eu fui evoluindo. E assim, desde que eu comecei, eu nunca migrei para outra área. Então, sempre finanças, mercado financeiro, mas muito voltado para a tecnologia. Então, tem a mescla aí de negócio com a tecnologia. Porque hoje, o mercado financeiro, não existe produto sem tecnologia. Antes existia, agora não tem. Conta pra gente um pouco dessa trajetória no mercado financeiro. A Paty é muito conhecida, gente, no mercado financeiro. E ela já deve ter falado nos 20 podcasts sobre isso. Mas eu queria te pedir para você contar um pouquinho para quem não te conhece ainda. Eu comecei na Serasa, né? A parte de mercado financeiro. Eu pouco entendia aí como funcionavam os produtos. Então, eu já estava fazendo finanças, eu tinha muito desejo de conhecer como aquele produto se tornava algo real para o usuário, né? Então, eu ouvia falar assim, é um derivativo. Eu falava, o que é um derivativo, né? E como que é aplicável a tecnologia a esse derivativo? Então, eu comecei a estudar. Aí fui fazer finanças, fiz uma pós em finanças, um MBA em finanças. Fui estudar tecnologia. Aí fui para um grande banco. Lá eu fiquei 9 anos, aprendi muito, porque eu entrei na área contábil. Aí depois eu estavam montando internet banking. Ainda era novidade. E aí tava a migração para o SPB, etc. Fiquei uns anos no internet banking. Aí fui para a área de empréstimos.
Aí eu comecei a aprender um pouco de crédito e modelagem matemática para esse crédito. Então, comecei a unir um pouco finanças com tecnologia. E aí a gente estava migrando um sistema de planilha de Excel para cálculo de spread, cálculo de retorno para o banco, que é o spread que ele vai conseguir, custo do dinheiro efetivo. Então, a gente migrou esse sistema que estava em planilha para um sistema online. Nossa, eu não consigo imaginar o que é isso. Porque hoje em dia, apesar que a gente vê muita gente usando Excel ainda para ainda tudo, tem, né? Mas eu acho que ele nunca vai morrer, tá? Não, com certeza não. Ele é maravilhoso. Eu falo que quando você quer tirar um insight, quer fazer alguma coisa rápida, nada melhor que o Excel. Mas assim, ele não escala, né? Então, por isso que para insights rápidos, entender e tal, é ótimo. Agora, escalar é outra arquitetura. Paty, você tem uma vasta experiência em várias áreas, né? TI, finanças, dados. Como é que isso tudo ajuda você na construção de um projeto? Então, hoje, o que acontece? Eu trabalho muito com estratégia. Então, qual que é o resultado de diversas ações? Então, quero implementar um novo produto. O que eu tenho que fazer? Qual é o roadmap de implantação de TI? Como que eu vou alcançar aquele ROI? Então, eu monto toda uma estratégia, não só de dados, como de arquitetura, como um todo, para alcançar aquele objetivo de negócio. E não só, né, implementei, né, não para no implementei, para na medição e na evolução, né? Esse é um plano para atingir em 3 anos, um plano estratégico de TI de 3 anos. Como que eu vou medir ao longo dos anos se eu estou alcançando os objetivos? Então, monto toda essa estratégia para a empresa para alcançar aí um objetivo, seja ele de negócio, seja ele de estratégia da marca, estratégia de posicionamento de mercado, etc. E o segmento bancário, você está falando de produtos, né? Em média, assim, você chuta um número de produtos que um banco lança por ano? Olha, na verdade, assim, a gente tem variações de produtos, né? Se você for ver o cronograma aí do Pix de Open Finance, ele é bem agressivo. Então, contar aí pagamentos recorrentes, pagamento em lote via Pix, etc. Tem toda uma agenda aí do próprio Banco Central, que é regulatória, que os bancos têm que implementar. Então, já aí é uma grande evolução. Mas, assim, a gente tem produtos hoje diversos e são variações do mesmo, né? Variação de um empréstimo, variação de antecipação de recebíveis. Só que a gente tem várias mudanças na regulamentação que permite uma flexibilização para os bancos. Então, existem mudanças nos produtos. Teve a mudança no câmbio, teve mudança na antecipação de recebíveis, teve o próprio Pix, né? Teve uma parte aí de mudanças de tipos de pagamentos. Então, eu falo que o céu é o limite. Uau! Ô, Paty, nesse sentido que você está falando, como é que você avalia o nível de maturidade tecnológica dos bancos aqui no Brasil, se a gente for comparar com o exterior? Então, recentemente, né, eu tive até uma proposta de sair do Brasil, porque
toda a América Latina e até os Estados Unidos têm interesse em replicar o modelo financeiro que a gente tem aqui. Então, por exemplo, o Pix, Open Finance, meios de pagamentos. Então, a gente tem uma maturidade bem grande, principalmente no quesito segurança. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de tecnologia de segurança e ele fala assim, que tudo novo de serviço que ele quer testar, ele testa aqui primeiro para replicar para o resto do mundo. Uau! Porque o brasileiro tem uma criatividade. Eu acho que a gente é bom em achar brechas, né? Ou achar coisas onde não existe. Isso. Mas acho que para tudo isso é a nossa criatividade. E aí, eu trabalhei já fora do Brasil, já morei fora do Brasil e eu lembro que eu pagava o metrô já com a aproximação do cartão, só que para eu pagar uma conta de água, eu não conseguia pagar no internet banking, eu tinha que mandar o cheque via correio, etc. Então, por um lado que a gente vê alguns facilitadores que só tiveram há pouco tempo aqui no Brasil, outros nem tanto. Então, a pessoa não conseguia fazer uma TED ou um pagamento via internet banking, ou ela teria que mandar o cheque pelo correio, tirar a foto do cheque, já caía na conta, etc. Mas eu falava assim, gente, se fosse isso no Brasil, tirar a foto do cheque já caía na conta, imagina só. Só que lá, se você fizer isso, você vai para a cadeia, né? Aqui tem todo um processo judiciário que não permite isso. Então, quando você vai implementar algo no mercado financeiro, a gente tem um regulador muito forte, então você tem que entender não só de tecnologia e produto, como também aí do regulador. Interessante demais isso. Ô, Paty, eu queria desviar o assunto, porque eu queria sair desse tema carreira, jornada, com uma pergunta que me toca particularmente, que você foi presidente do Itaú Social. Fui. Né? E também você recentemente esteve como voluntária no Rio Grande do Sul por conta das enchentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas experiências. Então, lá no início de carreira, lá no Itaú, criou-se um programa e eu fui presidente do Itaú Social. Eu acho que, assim, logo que eu me formei em psicologia, eu fui trabalhar com crianças que eram abandonadas ou tiradas dos pais por conta de abuso e trabalhar essa parte eu fazia estágio do psicológico das crianças. E acho que em casa também, meu pai era uma pessoa que sempre estava aberta para ajudar as pessoas, então acho que está intrínseco. E aí, teve um outro evento onde eu pedalo na Estrada dos Romeiros. Teve uma grande inundação e tem pessoas muito humildes lá que vivem em sítio, ganham um salário e perderam tudo. Eu me comovi, em 3 dias eu arrecadei uma tonelada de alimento e levei lá. E eu falo, isso está intrínseco em mim. E eu trabalhei em Porto Alegre, eu trabalhei na Portocred e quando aconteceu, eu falei assim, eu tenho umas férias aí que eu preciso tirar, eu vou para lá. Um dia assim, eu falei assim, não vou mais viajar, eu ia viajar, falei, não vou mais viajar. Eu contatei alguns amigos, contatei algumas instituições para entender como que estava lá. Peguei meu carro, enchi meu carro e fui para lá. Chegando na estrada de Porto Alegre, a gente passava e tinha uma tampa de privada
na árvore, pedaço de telhado, janela, parecia cena de guerra. E aí você chegava na cidade, chegou muita coisa lá, chegou água, chegaram roupas, etc., mas não estava tendo essa distribuição. Então eu fui, olha, tal abrigo está precisando de sabonete. Ela entregava sabonete. Mas de carro. Lá em Porto Alegre eu rodei mais de 500 quilômetros. Nossa. Por quê? Porque não estava tendo essa agilidade. Então, a pessoa está precisando de leite, ela não vai esperar uma semana para ter leite, né? Então, a gente fez isso. Então, foi rodando os abrigos e foi entendendo. Eu trabalhei alguns dias lá na comunidade. Então, começou a descer a água. As pessoas já estavam conseguindo chegar na casa. Só que elas não tinham nada. Então, não tinha banheiro. Não tinha roupa para usar. Então, a prefeitura montou um local onde a gente dava um kit para banho. Ela já escolhia a roupa, tomava o café da manhã e ganhava um kit de limpeza para higienizar a casa. Só que ao longo da rua tinha vários banheiros químicos, porque nem banheiro ela podia usar dentro de casa. E assim... isso foi só um dos locais, foram vários. E teve muita gente que perdeu, inclusive, o negócio. Aí eu fico imaginando qual o impacto disso, né? A pessoa perdeu a casa, a família desestruturada, perdeu o ganha-pão dela. Quando que essa pessoa vai se reerguer? Então, é algo que eu mantenho em mim, a empatia com o próximo. Lá eu cheguei a uma parte que um cara estava brigando por ter um abrigo na rua dele. Que esse abrigo estava abrigando indigente. Aí eu falei, gente, você tem que ajudar a pessoa a estar desabrigada, independente se ela morava na rua. E eu vejo isso muito uma falta de empatia. É uma situação que ainda requer cuidado, né? Requer... nos dias de hoje, a gente se mobilizou lá atrás, mas que ainda tem um trabalho ainda para ser feito, né, Paty? Eu acho que a gente está muito olhando para si e pouco para o próximo. E a gente vive em comunidade, né? Então, acho que é algo que a gente tem que voltar a praticar. Paty, você é uma mulher inspiradora. Eu queria saber quem são as pessoas que te inspiram. Olha, eu falo que eu não tenho grandes ídolos, né? Eu me inspiro nos meus pais, nos meus filhos, que eu falo que eu aprendi muito depois de ser mãe. Que a gente acaba revendo até os nossos comportamentos, né? Antes eu fazia isso, mas olha, eu estou dando o exemplo agora, eu não posso fazer isso. E pessoas do meu dia a dia. Eu falo que lá em Porto Alegre eu estava lá embalando kits de higiene e uma pessoa só tinha 2 horas por dia. E as 2 horas por dia que ela tinha livre, ela estava lá ajudando. Falo, essas pessoas são inspiradoras. Pessoas aí do nosso dia a dia, que estão lutando, que estão... e fora, assim, ela estava feliz de ir lá ajudando. Era algo que estava fazendo tão bem para ela quanto para o próximo. Então, eu falo que isso é inspirador. Maravilhoso. Mudando um pouquinho de assunto, Paty, eu queria aproveitar todo o seu conhecimento e te perguntar como é que você está vendo a adoção da inteligência artificial no setor financeiro. Então... Já existe essa adoção? Já existe. Eu falo que tem vários casos de uso, mas existe aí uma... como que eu posso falar?
Preocupação, principalmente com relação à segurança e dados, né? Toda a inteligência artificial, ela consome um dado, né? A inteligência generativa, ela é baseada em estatística. Qual a probabilidade, baseada em dados, de ser aquilo? Então, quando você pergunta para o ChatGPT, ele tem várias respostas. Então, você direciona a pergunta, ele vai colocar a probabilidade de ser aquilo. Não quer dizer que é aquilo. Eu falo que eu tenho uma preocupação muito grande com essa geração, por exemplo, dos meus filhos que são adolescentes, de achar que aquilo é uma verdade. Né? A probabilidade de ser aquilo é alta, mas não é. Então, se eu colocar dados irreais para a IA generativa consumir, ela vai achar que aquilo é uma verdade. Então, eu posso facilmente distorcer a informação. Então, isso é uma preocupação que eu tenho com relação a dados. Segurança, por exemplo, adotadas em empresas, todo aquele seu dado, se você usar uma IA aberta, esse dado vai para fora, porque ela aprende com os dados. Então, é uma machine learning aí, né, que está aprendendo com os dados. Então, esse seu dado pode ficar exposto. Então, é uma preocupação muito grande. Eu vejo alguns casos de uso, por exemplo, de grandes bancos, que eles estão utilizando para alguns casos de uso, mas uma IA generativa privada. Então, só consome os dados internos e existe uma governança sobre aquele dado. Que é fundamental, né? Fundamental. Então, mas nem todo executivo vê isso, né? Então, por exemplo, olha, aquele dado que a IA está consumindo, ela pode consumir? Quem pode ver esse dado? Esse dado está só na instituição? Quem está consumindo e para quê? Então, tem toda aí uma arquitetura por trás que ainda não foi estruturada ou está em construção. E é essa preocupação. Por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande com segurança e governança de dados. Principalmente porque a gente tem aí uma LGPD com vazamento de dados, né? Uma multa bem alta aí para as instituições. Ô, Paty, você foi eleita uma das 10 mulheres que constroem o Open Finance no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, não com a eleição, né? Mas sobre o Open Finance aqui no Brasil. Eu comecei com Open Finance em 2019. Eu estava estudando aí o que estava sendo implementado em UK, que começou o primeiro Open Finance e foi lá. E aí eu lembro que o pessoal da TecBan estava trazendo para cá e aí eu comecei a me interessar. Eu trabalhava com arquitetura corporativa num banco, numa S2. S2, para quem não sabe, são os tamanhos de bancos. S1 são os grandes, né? Os bancões que a gente fala, Bradesco e tal. O S2 é uma categoria menor, só que não tão menor aí. Porque banco nunca é menor, né? Seja qual for o banco. Se elas têm o 3, o 4, o 5, sei lá. É pela quantidade de clientes aí. Uhum. Então, aí comecei a me interessar. Eu lembro que o Banco Central, na fase 0, chamou toda S1 e S2, disse que íamos ser participantes obrigatórios. E para começar a estruturar, aí comecei a trabalhar na estruturação da arquitetura, porque tem uma alta disponibilidade, tem todo um requisito, tanto de segurança e disponibilidade, obrigatórios pelo Banco Central. E medidos, tá? Não é um negócio assim, obrigatório, mas o Banco Central roda mensalmente um robozinho para ver se
todos esses requisitos estão implementados em ambiente produtivo, tá? Tem um dedo duro bem... E aí, quando não tem, né, não está implementado, você tem que se explicar e tem um timing para você aplicar a regulação. Tá, mas dando um pouquinho para trás, fala um pouquinho sobre o Open Finance. Para quem ainda não conhece, que chega no final na hora que está fazendo uma transação bancária, ou quando vai começar, né, aparece lá um pop-up e a pessoa clica no X. Tá. Open Finance tem algumas fases, né? A fase 1, que a gente fala que são dados corporativos, então você consegue ir abertos, você consegue consumir qual a tarifa aplicada para a conta corrente de todos os bancos. Você consegue consumir uma API num browser qualquer, chamar essa API e ver, comparar qual banco pratica, banco, fintech, instituição de pagamento, pratica a melhor tarifa. A segunda fase são, eu quero compartilhar minhas informações bancárias. Então, por exemplo, você está pedindo um crédito, aí você vai financiar um carro. Aí vou financiar pelo banco X. Aí ele fala assim, você tem conta em outra instituição? Você não quer me mostrar o que você tem lá via Open Finance? Então aí eu vejo se você paga seu cartão de crédito, quanto você tem de limite de cartão de crédito, o que você paga no cartão. Eu consigo fazer uma categorização do seu consumo do cartão de crédito. E também ver os últimos 2 anos de movimentação bancária sua. Conta corrente, empréstimo, limite, se você deixou de pagar alguma conta, se você pagou em atraso, etc. Além dos dados hoje que a gente tem aí dos birôs, né? E aí... com isso, ele consegue fazer uma categorização positiva, inclusive, de você, porque os birôs têm o negativo. Então, você consegue gerar um score positivo. Olha, ela paga tudo em dia nos últimos 2 anos. Ela tem um limite no cartão que ela usa pouco. Ela não fez empréstimo, ou todos os empréstimos que ela fez, pagou em dia. Então, consegue fazer aí um score positivo da Rosane. E, com isso, gerar uma taxa melhor para aquele financiamento. Gente do céu! Maravilhoso isso. E aí tem uma fase 3. E nós estamos em qual fase? Nós temos 4 fases. Está indo por produtos. A fase 3 é de pagamentos. Pagamento, inclusive essa semana teve um case muito interessante do PicPay, que você vai conseguir pagar por aproximação via Pix. Então você não vai precisar mais ler o QR Code, entrar no seu banco, pagar, só aproximação no celular. Você consegue pagar. Que bacana. Usando toda a estrutura do Open Finance. A fase 4 é compartilhamento de informações da mesma forma que a fase 2, só que voltada para investimento. Então, por exemplo, a Rosane tem um investimento num banco. Aí você quer diversificar. Obrigada pelo exemplo, né? Porque primeiro você acabou comigo lá atrás, agora tem investimento, tá melhorando. Aí você quer diversificar, você tem um dinheiro lá sobrando e você não está gostando desse investimento que você tem num outro banco, aí você vai em outra instituição. Aí eles falam assim, você não quer portar o que você tem para lá e eu te dou uma rentabilidade maior se você portar. E aí você compartilha todo esse histórico que você tem de investimento nesse segundo
para ganhar mais, né? Então, olha, se você trouxer esse investimento para cá, eu consigo essa taxa de rentabilidade para você. Ou, por exemplo, você compartilha o que você tem de investimento porque você quer um crédito novo. Olha, quero um carro novo, mas eu tenho esse ativo aqui de investimento. Será que você não pode aumentar meu score para eu ter uma taxa de financiamento melhor? De uma certa maneira, isso acaba sendo um benefício, né? Porque ele acaba trazendo uma personalização, né, para quem está contratando isso. E você tem domínio do seu dado, né? Todo o seu histórico, Rosane, de financeiro, você pode portar facilmente e ganhar um benefício. O que eu falo que o futuro aí é a tokenização desse dado. Inclusive, se alguma instituição quiser usar esse dado para aprender comportamento de mercado. Então, o futuro eu acho que vai ser você vender esse dado já tokenizado. Mas você quem? Você, Rosane. Ah, é? Você quer meu dado? Custa tanto. Seu dado vai ser um ativo. Um ativo financeiro que você pode vender. Vocês estão ferrados. Não sou eu comigo, né? Mas estou ferrado. Existem algumas conversas no Banco Central com a evolução disso. Você acha que a gente vai conseguir fazer isso? Eu acho que vai. Eu digo assim, a pessoa física vai ter esse poder de falar, vou vender ou não vou vender meu dado? Acho que vai. Se ela acha, eu também acho. Eu acho que a gente, assim, eu acredito muito naquele melhorando 1% a cada dia, né? E aí, eu acho que a evolução que o Banco Central fez nos últimos 4 anos foi gigantesca, né? Eu falo que eu sou fã do Banco Central. A mudança que teve e a evolução que teve nos últimos 4 anos, a gente não viu nos últimos 10, 15 anos. Sério? A última grande mudança que eu vi no mercado foi o SPB. Tirando isso, teve internet, agora a gente teve Pix, Open Finance, tem se falado no Drex, né, que tem alguns casos de uso sendo evoluído, a tokenização do ativo. Então, qualquer ativo financeiro tokenizado, você garante que você pode vender aquilo e você está vendendo de forma única, né? Então, teve uma evolução muito grande. E isso se reflete no número de fintechs, Paty, que estão aparecendo? Eu falo que a gente tem muito problema. E aí as fintechs, elas nos ajudam a solucionar de forma rápida esses problemas. Então, eu falo que é fundamental até para os bancos maiores ter essa parceria. Então, o banco ele tem um legado muito grande. Então, para ele mudar todo o legado, é muito demorado, muito custoso. Às vezes, a fintech vai lá e resolver o problema. Opa, vou plugar aqui esse serviço. Coisa que a gente não via 10 anos atrás. Hoje, falo que é magnífico. Não é nem bom, é magnífico. Porque eu acho que ela resolveu, né, várias questões. Na agilidade, Eu vejo pela minha filha, ela tem 20 anos, tem conta acho que nos 3 bancos digitais. E abriu tudo assim, ó. E ela foi alguma vez em alguma agência? Não tenho a menor ideia. Então. Ela não mas entrar pela internet e abrir uma conta, ela sabe. E pedir dinheiro também, né? Óbvio. Não, e se bobear, ela nunca falou com ninguém. Não. Eu falo que isso é excelente. Você pensar, eu abri minha conta, eu tive que ir lá fisicamente, a minha primeira conta, né? Eu tive que ir lá fisicamente, levar cópia de documento, cópia registrada de documento, etc. E hoje, online, 5 minutos, minha conta está operacional. E fora que
toda a parte de segurança, né, melhoria de processos foi feita. Eu acho que o consumidor ele acaba sendo impactado positivamente com essas mudanças, né, Paty? Sim. Quantas pessoas foram bancarizadas com Pix? Hoje você paga qualquer coisa, né? Você tá ali na rua, o cara vendendo bala, você paga com Pix. E é interessante você falar isso, Paty, porque ao mesmo tempo que a gente tem tanta inovação no setor financeiro, a gente vê algumas coisas que eu ouvi outro dia você falando, né, sobre a lei de câmbio. Eu acho que você estava participando de um podcast, você comentou algo assim, a lei de câmbio você tem que guardar os documentos por 50 anos. Então a gente vive nesses dois mundos, né? Teve uma mudança aí na lei de câmbio esse ano, e eu falo que foi muito relacionado ao Drex, né? Porque acho que uns 6 anos atrás, a gente tinha uma parte aí de uma proposta de fazer o pagamento de contratos de câmbio via blockchain. Era excelente a proposta. O que barrava? Legislação. Toda a rastreabilidade do ativo financeiro. Hoje não, há um tempo atrás era feita via mensageria, via SWIFT, não SPB, mas via SWIFT. Então, se sabia que o pagamento tinha sido realizado, não necessariamente se já via o ativo na conta. Então, tinham fluxos de processos onerosos. E hoje não tem. Hoje, com o caso de uso do Drex, você usando o Drex, você já consegue sensibilizar aí a moeda e o ativo financeiro real time. Eu acho que houve mudança na legislação, está tendo uma preparação do Drex para isso, para sensibilizar esses casos de uso. Mas, por exemplo, tem alguns contratos de câmbio que ainda são 50 anos que você tem que manter ele ativo. Interessantíssimo. Paty, queria mudar um pouquinho de assunto e perguntar para você sobre a questão da diversidade do setor financeiro. Como é que você vê, ou como está isso hoje? Quando eu falo financeiro olhando para a tecnologia, tá? Eu vejo muitas empresas colocando cotas, né, vagas afirmativas, e há um tempo atrás eu falo que eu não tinha visto essa perspectiva, né? Eu falava assim, eu não faço diferenciação se é homem, mulher, cor, sexo, etc. E aí, eu conversando com uma outra mulher, ela me colocou uma perspectiva que eu acho que faz total sentido e mudou meu pensamento. Que é o quê? O mundo, quando eu comecei no mercado financeiro, era predominantemente masculino. Eu comecei lá antes dos anos 2000. E aí, eles tiveram mais oportunidades. Eu tinha, acho que eu não tinha nenhum gerente, nenhum diretor, mulher, não tinha. E demorou muito para as mulheres terem essa oportunidade, e eu acho que faz todo sentido. Quando você coloca a vaga afirmativa, você está distribuindo as oportunidades. E aí, outro dia, eu usei um exemplo que faz sentido para mim. Eu tenho 2 filhos. Eles têm pouca diferença de idade. E aí, eu morava lá fora, tinha sempre um banquinho para eles escovarem os dentes.
porque o mais novo queria escovar o dente assim como o mais velho escovava sozinho. Então, eu coloquei um banquinho para dar a mesma oportunidade para os dois escovarem os dentes da mesma forma. Então, isso que eu acho que a vaga afirmativa faz. Eu estou dando oportunidade para um segmento que não teve a mesma oportunidade ao longo dos anos. Independente se é mulher, cor, opção sexual, qualquer coisa. Eu sou completamente a favor. Bacana. Ô, Paty, outro dia você me falou que o machismo está nos detalhes. Fala um pouquinho sobre isso. Porque, às vezes, a gente... onde eu quero chegar com isso? Às vezes, a gente não percebe. Então, assim, a gente muitas vezes precisa trazer exemplos, materializar, para a pessoa falar assim, interessante. Da mesma forma que essa pessoa que conversou com você trouxe esse insight, a gente pode estar passando outros insights também para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, até quando as empresas falam assim, eu não faço diferenciação, eu quero um currículo competente, uma pessoa competente, então eu não estou diferindo se é homem ou mulher. Só que assim, a oportunidade que o homem teve ao longo dos anos é diferente da oportunidade que uma mulher teve. Eu comecei minha carreira lá em 98 e assim, eu não tive oportunidades de ter um cargo gerencial logo no começo ou ao longo de 10 anos, porque o lugar que eu estava, as vagas de mulheres que a gente via em gerência, contava-se nos dedos e era um bancão. Superintendente, então era raro. Diretor nem se fala. Então, eu falo, quando a gente promove isso, vagas afirmativas, você está diminuindo esse degrau que nós tivemos aí de oportunidades. E o que você entende, Paty, que a gente está vindo por aí? Você falou de alguns produtos, né? A gente está ouvindo falar toda hora de inteligência artificial. Você trouxe aqui nomes de outras tecnologias. Não sei se é assim que fala, outras tecnologias, outros produtos que estão chegando. Mas que tendências você vê aí para o nosso futuro próximo? Eu ainda vejo a IA generativa. Tem uma gama de possibilidades aí muito grande, ainda pouco exploradas, né? Porque hoje a gente não tem ainda uma arquitetura apropriada para utilização, mas, por exemplo, o meu último projeto, no meu último emprego, a gente reestruturou um lake house para plugar a inteligência artificial, né? Então, o executivo, em linguagem natural, ele coloca lá quantos produtos a gente vendeu esse mês e faça uma distribuição por estado e por segmento de cliente. A IA te responde. Então, no âmbito estratégico de uma empresa, isso é muito bom. Porque acho que o maior problema hoje de um executivo é que ele não tem informação. Ou será que essa informação não foi distorcida antes de chegar a mim? E aí, com isso, toda essa parte de governança, modelagem, etc., qualquer inteligência artificial plugada a isso consegue gerar qualquer insight que esse executivo precisa. Então, eu falo assim, o céu é o limite. Ô, Paty, mas como é que as instituições financeiras adotam essas novas tecnologias e ainda se mantêm seguras? Elas
estão lá, inovadoras, mas são seguras, estão dentro das suas regras de compliance, esse regulatório, que deve ser o Banco Central, é isso? Isso. Então, como que eles fazem tudo isso? Não é só uma capacidade no banco que implementa a inteligência artificial, né? Eu falo assim, quando a gente começou a pensar nisso, a gente envolve compliance, auditoria, segurança, arquitetura. Então, é um projetão. Não é algo assim, vou plugar aqui e vai sair fazendo. Não. Tem, inclusive, a parte de governança de dados que tem que estar estruturada. Porque não adianta você comprar uma IA generativa e não ter onde plugar. Ou plugar e não for segura. O vazamento de informação, uma multa aí por LGPD, vazamento de dados, etc., é alta. Então, é um projetão. E aí, eu tinha feito um piloto lá na arquitetura, por exemplo, migração do legado. Um código que estava lá em VB e migrar para uma tecnologia mais nova. Foi ótimo. Só que assim, ainda precisa de um humano validando aquela informação, treinando aquela inteligência, falando, não, o código foi migrado, mas ainda não está de acordo. Então, ela vai aprendendo. Então, você fala assim, olha, acho que essa não é a melhor forma. Só que existe um esforço. Além do projeto de arquitetura, existe um esforço para validar se aquele dado está correto. Validar se, por exemplo, não está vazando informação, se tem alguma brecha dessa informação que não está saindo da instituição. Então, envolve uma gama de capacidades e é um projeto grande, não é um projeto pequeno. Não é só plugar lá e a generativa e sair fazendo. Ô, Paty, dando uma de Shen, que sugestão você pode dar para o pessoal que está começando agora e que tem interesse no mercado financeiro? O que eles têm que estudar? Então, eu tenho aí algumas pessoas que eu tinha uma mentoria aí de uma estagiária e eu falo, estuda capacidade de dados, porque o futuro aí vem de dado. Eu comecei minha carreira com dado, então eu sou... Mas assim... É Python, R, é matemática. Tudo relacionado a dado tem relacionamento com estatística. Então, é chato. Pode ser chato para outras pessoas, você adora, né? E aí, é o R, é Python, sistemas relacionais, é ciência de dados, machine learning. Então, mesmo que você vá para um campo de desenvolvimento, em algum momento você vai usar o dado. Então, eu falaria aí que iria para esse lado. Até meu filho está escolhendo a faculdade, eu fico assim, vai fazer matemática. Mas você sabe que a matemática traz muitas possibilidades, né? Então, é um conselho bom. Geralmente é bom escutar as mães. Gastão. Gastão, é bom escutar a mamãe. Falou que não vai, mas... Ô, Paty, que mensagem você quer deixar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente? Não sei se é uma mensagem, mas assim... Um pensamento, uma sugestão. Eu tenho lido bastante... Olha ali, ó. Olha para aquela câmera ali. Eu tenho lido bastante, né? Eu estou numa fase de estudar. E aí, eu estava lendo um livro que tem muito sentido com o meu momento atual. Você melhorar todo dia 1%. Não fazer grandes mudanças, né? Que às vezes você está numa instituição esperando uma grande mudança, mas você melhorar, olha, abrir meu código,
Olha, vou melhorar 1% aí o código. Ah, mas ninguém vai ver essa... Não, você está evoluindo profissionalmente. Você está evoluindo os problemas da sua instituição. E aí, ao longo de um ano, você tem uma melhoria significativa. 1% que você fez melhor todo dia. Nossa, que lindo. Tati, a gente está se encaminhando para o final e eu queria perguntar para você como é o seu momento pausa na programação, a hora que você recarrega a sua energia, o que você gosta de fazer? Ah, já tem uma fotinho aqui. Sou eu descendo aí o tira-saia da estrada de Romeiros. Uau! Eu pedalo, né? E eu falo que o meu momento de higiene mental todo dia é eu estar em cima da minha bicicleta. Então, é onde eu planejo o meu dia, onde eu sei que todas as energias negativas foram embora, estou renovada para começar meu dia bem e feliz. Você tem mais alguma fotinho? Olha só. Essa, 4h30 da madrugada na USP. Você pode ir passando pra gente, Ju. Essa daí foi algo que eu estava indo para Aparecida do Norte. Quantos quilômetros é isso? Dá uns 280. Hã? Quanto? Eu não entendi. 280. Aham. Esse foi os primeiros 300 que eu fiz. Esse meu amigo Paulinho, ele tem 65, não vai ficar bravo, Paulinho, se eu errei. E aí a gente fez os 300 juntos. Isso aí, Romeiros também. O que estava tocando nesse fone? Não tem fone, eu não ando de fone. Aqui é o quê? Não, é um escapulário. Ah, tá. Eu achei que era um fone. Não, mas eu não ando de fone. Aí também indo para Aparecida. Acho que é até perigoso, não é? Andar de fone. Porque você não ouve uma buzina, não ouve o carro passando. Bacana. Aí a cara de felicidade da pessoa na bike. Então, seu momento pausa na programação é andar de bike. Isso. Os meus filhos falam assim, minha mãe tem uns 4 filhos. A Malu, o Gastão e as outras bikes. Não nessa ordem. Paty, eu amei. Obrigada. Foi, assim, super didático, né? Aprendi muito com você hoje. Tenho certeza que o pessoal também. Obrigada por você veio conversar com a gente. Obrigada a você. Pessoal, meu amigo, minha amiga, quero agradecer por você estar aqui com a gente hoje. Te convidar para se inscrever no canal do YouTube, do Spotify. Segue a gente no Instagram. Segue Patrícia Cardoso, ela posta coisas interessantíssimas no LinkedIn dela. Obrigada aos nossos patrocinadores. Até semana que vem. Tchau, tchau.